como é que funcionava de primeiro o funcionamento da lâmpada fluorescente, usando, no caso, o reator eletromagnético. Internamente, ele tinha um indutor de muitas e muitas voltas de fio, e chamava de choque. Ele também tinha um componente auxiliar que a gente chamava de starter, que é o componente auxiliar de partida. Como é que funcionava? Essa estrutura aqui, o indutor, o tubo com os catodos e o starter, era colocado direto na rede elétrica. Essa lâmpada aqui, esse tubo, desligado, entre os catodos, tinha uma alta resistência, tinha uma resistência elevadíssima. Então, o que acontecia? A fase, logo quando ligava, a fase passava aqui, ó, a corrente saía da fase. Quando chegava aqui uma resistência elevada, passava direto. E a fase chegava aqui de um lado do starter. Neutra, a mesma coisa. Já que aqui a resistência está elevada. O que acontece? Esse starter, ele tinha o que a gente chama de... Ele tinha duas lâminas. O que acontecia? Dentro dele também tinha um gás. Quando aparecia uma tensão da rede em cima dele, uma tensão razoavelmente alta, o que acontecia? Eu começava a ver dentro desse gás descargas. Descargas parecidas com o que acontece aqui para poder fazer a lâmpada funcionar. Começavam a ocorrer descargas elétricas. Aí essas lâminas começavam a bater. Essa lâmpada, essas lâminas, quando elas batiam, o que acontecia? Ele fechava daqui para cá. Fechava daqui para cá. Então, olha o que acontece. Fase estava chegando aqui de um lado do indutor. Como ele fechava daqui para cá, então, ó, o que acontecia com o neutro? O neutro passava aqui, ó, e chegava bem aqui, ó. No indutor aparecia fase e fase neutro. Nisso aqui acontecia duas coisas. O indutor ficava carregado com energia magnética, porque o capacitor ele se carrega com energia eletrostática, o indutor se carrega com energia magnética. O indutor ficava carregado com energia magnética, porque a tensão da rede praticamente toda aparecia em cima dele. E aconteceu outra coisa também. Nessa parte e nessa parte, repara que já está passando corrente pelos catodos. Então aqui já acontecia o quê? Acontecia o pré-aquecimento, que é a primeira etapa da ignição da lâmpada. Porque enquanto o indutor estava sendo carregado, os catodos já estavam sendo pré-aquecidos, enquanto o start estiver com as lâminas fechadas. Mas então, o que acontece? Uma vez que o indutor está carregado, com energia magnética, e aqui já ocorreu o pré-aquecimento, e o start estava fechado, só que apesar de ter tensão no start, ele não fica fechado o tempo todo não. Ele fecha e acaba a descarga no start, ele começa a querer abrir. Nisso que o start abre, aí é que vai ocorrer a descarga aqui. Por que acontece a descarga? O indutor ele tem a característica de se opor à variação de corrente que passa nele. O capacitor se opõe à variação de tensão. O indutor se opõe à variação de corrente. Então, se eu tenho uma corrente passando por dentro do indutor, e ele está carregado com energia magnética, se eu corto essa corrente, e essa corrente vai ser cortada porque o circuito aqui vai ser cortado aqui pelo contato do start, essa energia magnética, esse campo magnético vai se retrair. Nisso que ele se retrai, o indutor tenta forçar essa corrente aqui a continuar passando de qualquer jeito, apesar de já ter aberto o circuito. Isso aqui provoca o quê? Provoca entre os terminais do indutor uma geração de uma tensão muito elevada. Uma tensão elevadíssima. Essa tensão elevadíssima, que vai acontecer aqui entre os terminais do indutor, em função de ter aberto aqui, vai provocar o quê? Ó? De um lado, vai aparecer essa tensão aqui de um catodo. E pelo outro, passa pela rede elétrica, vai aparecer aqui do outro lado do catodo. Então esse pulso de alta tensão vai aparecer aqui nos catodos, gerando o quê? Gerando uma descarga, que é o que a parte da alta tensão, que vai fazer o quê? Vai fazer a ionização do gás dentro do tubo.
que é o quê? E já está quase no ponto do quê? Da lâmpada acender. Nisso aqui a lâmpada já vai querer acender. Aí o que vai acontecer? O starter não vai fechar mais. Por que não vai fechar mais? Porque quando ocorreu a descarga, essa região aqui já ficou com uma resistência muito baixa. Então, ó, se eu estou em paralelo com uma resistência muito baixa, não tem como ter uma tensão alta aqui. Então o starter ele não dispara mais. O que é que vai acontecer? Olha o fluxo de corrente agora. Sai do fase, passa pelo indutor. O indutor agora ele vai funcionar como um limitador de corrente. E a tensão aparece bem aqui, a fase bem aqui. E o neutro vai aparecer bem aqui. Neutro. Fechando o circuito. Agora sim, o catodo já foi pré-aquecido, já ocorreu a descarga. E agora já tem uma tensão, no caso um pouco mais baixa que a tensão da rede. Fazendo o que entre os catodos? Fazendo o fluxo de elétrons de um catodo para o outro. Fazendo a lâmpada ficar acesa e funcionando. Aí o que acontece às vezes também é o seguinte, que às vezes a primeira fechada e depois o start abre, pode acontecer de não funcionar, de ela não conseguir entrar em funcionamento. Aí o start, ele vai fechar de novo e vai abrir de novo até ela funcionar. Por isso é que fluorescente antiga a gente vai ligando e ela não liga logo, a gente ouve aquelas rodinhas, aí depois que ela liga, é o start carregando o indutor e o indutor se descarregando. Para tentar fazer o quê? Tentar fazer a lâmpada funcionar. Fechando o quê? É a parte que entra a tensão não tão alta, né? Entre os catodos e a lâmpada entra em funcionamento. No caso, isso aqui o reator eletromagnético. Vamos ver agora como é que funciona o reator eletrônico. Bom, gente, por que foi desenvolvido o reator eletrônico? Em função das vantagens que ele apresenta em relação ao reator eletromagnético. Primeira delas, ele é mais eficiente, ou seja, gastando a mesma quantidade de energia, ele ilumina mais. Ou então, ele consegue iluminar a mesma quantidade, gastando menos energia. Então ele é mais eficiente, porque ele trabalha baseado no mesmo princípio de fonte chaveada. Então ele trabalha em alta frequência. Circuitos que trabalham em alta frequência ele tende a essa característica de ser mais eficiente do que os circuitos de baixa frequência equivalente. Elimina a cintilação. Essa cintilação é o seguinte: o reator eletrônico, o reator eletromagnético, ele funciona a 60 Hz. Ele é ligado direto na rede. A onda senoidal não é assim? Então nesse ponto aqui ela se torna zero, nesse ponto aqui ela se torna zero, nesse ponto aqui ela se torna zero. Então no ciclo tem vários pontos que a lâmpada simplesmente apaga. Isso aqui provoca um desconforto para algumas pessoas. E também tem um efeito, que diz que é um efeito muito perigoso, que essa cintilação, que é esse apagar da lâmpada, em algumas máquinas rotativas a pessoa pode olhar e ter a impressão que ela está parada. Como o reator eletrônico, a gente vai ver, ele funciona a alta frequência, o efeito da cintilação não acontece. Cintilação não acontece não. Eliminação de ruído audível. O ser humano ele ouve de 20 Hz a 20 kHz. É a faixa audível, a faixa que a gente escuta. Sendo que à medida que a gente vai ficando velho, a gente não consegue ouvir mais as frequências mais elevadas. O que acontece? O reator eletromagnético ele funciona a 60 Hz, que está na faixa audível. Como ele funciona gerando aquele campo magnético lá no indutor, e ele é cheio de ferragem, esse campo magnético começa a atrair as ferragens. E aí as ferragens começam a vibrar na frequência audível. Por isso que se você pegar um reator eletromagnético, você vai ver que ele é todo enclausurado em resina, para poder dar uma segurada nesse ruído audível. Mas mesmo assim, às vezes essa vibração entra na calha. E aí começa uma zoada doida, de 60 Hz. O reator eletrônico ele funciona no limite da audição humana, em 20 kHz. Então não gera ruído audível, que é outra vantagem dele. Outra questão é que eles são mais leves. O reator eletromagnético ele trabalha a baixa frequência. Os indutores, o núcleo dos indutores que trabalham em baixa frequência, eles são feitos de quê? São feitos de material pesado, são feitos de ferro laminado.
Depois a gente vai estudar sobre isso. Então o eletromagnético é muito pesado, porque o núcleo dele é feito de ferro laminado. Já os componentes usados no reator eletrônico são mais leves. Inclusive o indutor dele é um indutor bem pequenininho. E além disso ele ainda nem usa ferro laminado, ele usa ferrite, que é mais leve ainda. Então essas aqui são algumas das vantagens do reator eletrônico em relação ao reator eletromagnético. Vamos então olhar o princípio do funcionamento do reator eletrônico, no caso, o usado na nossa lâmpada fluorescente compacta. Esse aqui é o desenho simplificado do inversor que é usado no nosso reator eletrônico, tá? Ele é chamado de meia ponte, half bridge, que é o seguinte, porque tem uns que usam outra configuração push-pull, que é outra coisa, eu não vou falar agora disso, tá? Mas essa configuração aqui que é usada nas lâmpadas fluorescentes compactas, ela funciona assim. Ela tem dois transistores. Dois transistores que funcionam da seguinte forma. O transistor aqui, nesse caso aqui, ele é usado como uma chave, tá? E ele funciona assim. Quando esse aqui está fechado, de coletor para emissor, esse aqui está aberto. E quando esse aqui de baixo está fechado, de coletor para emissor, esse aqui de cima está aberto. Então, esse aqui fecha, esse aqui abre. E quando esse aqui fecha, esse aqui de cima abre. Eles ficam fazendo essa jogada aqui. Daqui para cá a gente tem uma tensão contínua, que vem da rede retificada e filtrada. Como é que funciona? Quem começa é esse aqui de baixo, fechando daqui para cá. Então esse cara aqui está aberto. A corrente sai do mais e vem para o menos. Olha o que ela vai fazer, ela vai por aqui. Daqui para cá ela não está funcionando, então daqui para cá a resistência alta. Passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui, passa por aqui. Chega bem aqui, ó. Ela não vai para o caminho que ela vai seguir, ela tem que descer, ó. E vai seguir para cá. Completando o ciclo. Mas aí o que vai acontecer logo em seguida? Enquanto isso aqui aconteceu, repara que os capacitores foram carregados e o indutor também se carregou com energia. Depois disso, esse cara aqui vai abrir e esse aqui vai fechar. Repara que quando ele fecha, daqui para cá, ó, ele completou um ciclo bem aqui, ó. Ele completou o ciclo assim, ó. Ele fez um circuito fechado. Nesse circuito fechado, o que vai acontecer? O indutor e os capacitores eles vão se descarregar nesse circuito fechado bem aqui. Então tem duas situações. Que esse aqui está ligado, esse aqui está desligado. E que esse aqui está desligado e esse aqui está ligado. Como é que acontece a questão do pré-aquecimento? É o seguinte. Quando esse cara aqui liga, e essa primeira parte que acontece, eles vão ficar ligando e desligando. E isso aqui vai ter uma característica alternada. Capacitor e indutor ele tem um comportamento totalmente diferente em circuito de tensão alternada, tá? Que tem todo um estudo em função disso. Mas, quando ele faz isso aqui, que ele fica nesse negócio de abrir e fechar, esse aqui ele vai fazer um circuito LC, capacitor e indutor. Esse aqui daqui a pouco eu explico para que ele serve. Então, eu tenho C1, L, que é o indutor, e aqui C2. C2 é muito maior do que C1. Então, no estudo de tensão alternada com indutor e capacitor, tem o que a gente chama de reatância capacitiva, que é como se fosse a resistência do capacitor em tensão alternada, que é dado por 2π FC. Então, se o valor de C é muito grande, a reatância é pequena. A resistência é pequena. Então C2, como C2 é muito maior do que C1, C2 ele é enxergado como um pedaço de fio para essa configuração inicial. Então esse circuito aqui, quem é que vai ditar a frequência que ele vai ficar abrindo e fechando? É o circuito LC, composto por L, esse indutor, e quem? C2 ou C1? É L e C1, porque C2 é enxergado como curto. Como C1 é um valor baixo, o que acontece? Capacitores de valor baixo
ele carrega e descarrega muito rapidamente. Se ele fosse um valor elevado, ele demorava para carregar, descarregar, carregar, descarregar. Como ele é um valor baixo, ele carrega e descarrega muito rápido. Então a frequência é elevada. Então logo na partida da lâmpada, o que vai acontecer? Eu vou ter L e C1 ditando a frequência e vai ser uma frequência elevada. Então essa frequência elevada, o que vai acontecer? C1 ele vai começar a se carregar. Nisso ele vai se carregar com o valor, vai começar a carregar, e repara que ele está em paralelo aqui com o cátodo. E aí o que vai acontecer? Até antes dele ter uma carga, um nível de potencial bem elevado, os cátodos já aqueceram, que é a parte do pré-aquecimento. E aí quando C1 chegar no valor crítico, que é o valor que a gente chama da parte que a gente vai ditar a ressonância dele, vai ocorrer aqui o quê? Vai ocorrer uma descarga. Quando acontecer essa descarga, o que vai acontecer? Entre os cátodos vai ser considerado uma resistência baixa. Então C1 está fora da jogada, porque ele está em paralelo com uma resistência muito baixa. E aí, a frequência de oscilação desse circuito vai ser dada por quem? Vai ser dada por L e C2. Como C2 é um valor alto, a frequência vai baixar, porque ele carrega e descarrega mais lentamente. Então a frequência vai baixar. E isso aí é a terceira etapa. Que é a etapa o quê? A etapa que vai ter o quê? Vai ter uma tensão aqui que não vai ser tão elevada, porque a frequência de ressonância é menor. E aí a lâmpada vai funcionar, porque já teve o pré-aquecimento e a descarga. E aí os transistores vão continuar chaveando, só que numa frequência mais baixa, mantendo a lâmpada em funcionamento. Esse aqui fechando, carregando aqui, C2 e L. E depois nessa outra parte, que esse aqui fecha, descarregando nesse ciclo fechado. Para que serve essa bobina aqui? Isso aqui é uma bobina auxiliar. Ela é formada de um indutorzinho feito de núcleo toroidal. Eu vou mostrar a foto dele para vocês, dá uma olhadinha na foto dele. Viram? Esse núcleo toroidal ele serve para quê? Isso aqui é um que chama de oscilador de bloqueio. Esse circuito é um circuito auto-oscilante. Em vez de ter que pegar e botar, fazer todo um esquema aí com CIs e tal para poder chavear esses transistores, para ficar isso aqui liga, isso aqui desliga, isso aqui liga, isso aqui desliga, a gente bota essa bobina aqui, o núcleo toroidal, com 3 bobinas. Toda vez que passa a corrente aqui, ele faz o que? Ele induz nas outras bobinas, porque isso aqui está tudo fiado no mesmo núcleo. Isso aqui está assim, ó. É um núcleo toroidal, uma bobina, 2 bobinas, 3 bobinas. Uma aqui, uma aqui e outra bem aqui. Então essa corrente, quando passa aqui, ela induz nessas outras. Só que quando essa aqui está passando assim, ó, mandando esse aqui ligar, essa aqui está passando assim, ó, que elas são fiadas ao contrário, mandando esse aqui desligar. Mesma coisa aqui, ó. Quando passa a corrente aqui, essa daqui vai fazer o quê? Ela vai passar assim, fazendo esse aqui desligar, e vai passar aqui assim, fazendo esse aqui ligar. Por isso que eles ficam fazendo isso aqui, ó. Liga, desliga, liga, desliga, liga, desliga. Usando apenas o quê? Só essa bobina auxiliar. Muito conveniente. Então, gente, esse aqui é o princípio básico do funcionamento do reator eletrônico com meia ponte. Vamos estudar agora o nosso diagrama esquemático.